havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às 7h25. Solicito ao vereador Edson Rezende, do Partido dos Trabalhadores, que faça a leitura de um versículo bíblico, de acordo com o regimento da casa. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Primeira parte, expediente, sessão ordinária 49, ata 59. Senhor secretário, leitura e discussão da ata. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, público presente, ao público que nos assiste em casa. Primeira parte, expediente. Ata 057, 2017, 48ª sessão ordinária, 22/8/2017, primeiro período, segundo ano da legislatura. Presidente, vereador Odair José Ferreira, Rede. Secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB. Vereadores presentes, conforme registro em livro próprio. Item 1, leitura e discussão das atas. Ata 055, ata 056, aprovada por unanimidade. Item 2, leitura da correspondência e comunicações, atestado médico do vereador Amarílio Andrade, justificando a ausência na reunião do dia 17 de agosto, ofício número 657/2017, doutor Carlos Capistrano, delegado-geral da Polícia Civil, chefe do 13º Departamento de Polícia, encaminhando a programação do Setembro Amarelo. Ofício 052/2017, Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, convidando para participar da inauguração do berçário 2 do Centro Educacional Infantil Oswaldo Furtado, situado à rua Fernando Antônio Grossi, bairro Santa Luísa, a realizar-se no dia 26 de agosto, às 13 horas. Amanhã, quarta-feira, 23, às 14 horas, os alunos da Escola Salesiana participarão do programa Conheço o Poder Legislativo de Barbacena, e às 18 horas, os alunos dos cursos de Sociologia e Pedagogia da UENG também participarão do programa. Projetos protocolados na casa. Projeto de lei número 095/2017 institui que a partida dos veículos de transporte público se deem somente após idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais ou demais usuários cuja prioridade é assegurada, estiverem acomodados em seus assentos, e da outras providências. Autoria, vereador Tiago Campos Martins. Projeto de lei número 096/2017 institui no calendário do município de Barbacena a Festa Nacional da Família, a ser realizada no terceiro final de semana do mês de agosto, na paróquia do Divino Espírito Santo. Autoria, vereador Newton César de Almeida. Segunda parte, ordem do dia 20 e 24. Segunda discussão e votação, regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei número 078/2017, regulamenta a concessão de benefícios eventuais, de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 8.742 de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal número 12.435 de 2011 e da outras providências. Autoria, executivo, prazo vence em 23/8/2017. Votar emendas de folha de autoria do vereador Everton Horta no projeto de lei 078. 12 votos a favor e 1 abstenção. Projeto de lei número 078 regulamenta a concessão dos benefícios eventuais, de que trata o artigo
22 da Lei Federal número 8.742 de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal número 12.435 de 2011 e da outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vence em 23/8/2017. Incorporada a emenda de folha 14 de autoria do pastor Everton Horta. Aprovado por unanimidade. Terceira parte, encerramento. Horário, 21h06. Oradores inscritos, não houve. Comunicações, o senhor presidente informou que não houve a transmissão ao vivo porque estava melhorando a qualidade do sistema de sonorização e também a questão da iluminação. E, a partir de quinta-feira, voltaria a transmissão normal. Não havendo oradores inscritos e mais nada havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h10. Eu, Márcio Kleber da Silva Costa, redator de atas em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente, vereador Odair José Ferreira Rede, pelo senhor secretário, vereador Newton César de Almeida. PSB. Ata 57/2017. Em discussão. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, queiram permanecer como estão. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, próxima ata, por gentileza. Ata 058/2017, 49ª sessão ordinária, 24/8/2017, segundo período, primeiro ano da legislatura, presidente, vereador Odair José Ferreira, secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB, vereadores presentes, conforme registro em livro próprio, primeira parte, expediente, horário 19h24, item 1, leitura e discussão das atas, não houve. Item 2, leitura da correspondência e comunicações. Atestado médico do vereador Amarílio Andrade, justificando a ausência na reunião. Item 3, projetos protocolados na casa. Projeto de lei número 098, dispõe sobre a livre manifestação artística nos logradouros públicos abertos e da outras providências. Autoria, vereador Tiago Campos Martins. Segunda parte, ordem do dia, horário 19h28, discussão e votação dos projetos. Redação final, regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei número 078/2017, regulamenta a concessão dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 8.742 de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal número 12.435 de 2011 e da outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vencido em 23/8/2017. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, regime de urgência, projeto de lei número 075/2017, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e da outras providências. Autoria, Executivo, prazo vence em 27/8/2017, vista concedida ao vereador Carlos Du. Redação final, projeto de lei número 036/2017, cria mecanismo de incentivo à adoção de creches e escolas municipais pelas empresas da cidade de Barbacena e da outras providências. Autoria, vereadora Vânia Maria de Castro. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de lei número 099/2017, altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 4.824 de 2017, que autoriza a recomposição das perdas salariais dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Barbacena, relativo aos exercícios de 2012 e 2013, da outras providências. Autoria, mesa da Câmara. Aprovado por unanimidade. Terceira parte, encerramento, horário 20h34. Oradores inscritos, não houve. Não havendo oradores inscritos e mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 20h48. Eu, Márcio Kleber da Silva Costa, redator de atas em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente, pelo senhor secretário,
Presidente, vereador Rodair José Ferreira Rede. Secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB. Em discussão, a ata 58/2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, queiram permanecer assentados. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, leitura de correspondência e comunicações. Gabinete do vereador José Nilton de Faria. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Barbacena, senhor Rodair José Ferreira. Ofício número 147/2017, pessoal. Objetivo, informação, assunto, justificativa de ausência na 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Barbacena. José Nilton de Faria, vereador em Barbacena, Minas Gerais. Vem, respeitosamente, perante a Vossa Excelência, justificar a ausência na 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Barbacena, no dia 24/9/2017, para tratamento de saúde, nos termos do artigo 117, inciso 7º, parágrafo B, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Barbacena, lei número 3.245/95. Senhor secretário, apresentação de proposições de acordo com a inscrição do livro. Apresentação de proposições. Vereador Amarílio Andrade. Vereador Amarílio Andrade, líder do governo na casa e líder do PSC. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitisse... Deferida a solicitação de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Apenas estamos entrando com o requerimento 110, solicitando um voto de profundo pesar pelo passamento da dona Maria da Glória Paz Forte. Obrigado, presidente. Senhor secretário. Apresentação de proposições. Vereador Everton Horta, PMDB. Senhor presidente, boa noite. O senhor me permite fazer daqui? Deferida a solicitação de Vossa Excelência. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Venho apresentar aqui a indicação número 822, onde solicito informações sobre os dados estatísticos de atendimentos às mulheres vítimas de violência, desde o ano que foi criada a Casa Mulheres pela Paz, extinta em 2014, até a presente data, quando esta tem o atendimento, está sendo realizado pelo CREAS. Indicação número 823, solicito que seja disponibilizado o site oficial desta casa, um link, onde será possível a população obter os dados sobre os relatórios apresentados pelos conselhos municipais. Senhor presidente. Vereador Everton Horta. Senhor presidente, nessa indicação aqui, estou solicitando a Vossa Excelência que presente, que coloque no site oficial desta casa um link para que os conselhos municipais que possuem sites e que estão criando, eles possam ter esse acesso direto, os vereadores e a comunidade, a população possa ter acesso direto aos conselhos municipais dentro de um link no site oficial da Câmara Municipal. Isso foi sugerido em uma reunião que tive com os presidentes de conselhos municipais para atender uma lei em relação à publicidade que eles devem fazer para a Câmara. E eles encontram essa dificuldade de atender essa lei, uma vez que eles têm essa dificuldade de prestação de contas em relação aos vereadores, em relação ao sentido de estar aqui reunidos ou de apresentar um relatório. Assim ficaria mais fácil e, com certeza, atenderíamos também o princípio da economicidade, né? Não gastaríamos papel, apenas essa leitura, como nós já fizemos. Então, essa foi a sugestão para atendermos a publicidade dada para o site, um link no site oficial da Câmara Municipal. Tá legal. Nós vamos providenciar, de acordo com, né, a equipe
da nossa assessoria, dessa parte aí das redes sociais, do site, etc, etc. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Senhor secretário. Apresentações de proposições. Vereador José Jorge Emídio, PDT. Vereador José Jorge Emídio, PDT, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem, suplente de vereador Zé Eli, Zé Vicente, companheiros e companheiras de casa que nos assistem pela BQTV. Senhor presidente, estou apresentando a indicação de número de 817, solicitando para a comunidade dos bairros Santa Maria, 9 de Março e adjacências a tão prometida construção de uma passarela de pedestres. Me lembro bem que na gestão do ex-prefeito Tony Andrada foi prometido essa passarela em praça pública lá no Santa Maria para aqueles moradores, quando do início das obras de asfaltamento daquela comunidade. Esqueceram de fazer a passarela e quantas pessoas já foram ao óbito naquela comunidade. Então, estou fazendo esse apelo aqui para que o prefeito Luiz Álvaro, agora que tem recurso na prefeitura, depois de uma grande fala na Rádio Sucesso hoje, então a prefeitura está com bastante recursos para ele autorizar a Secretaria de Obras a encaminhar esse recurso e construir esta passarela para a comunidade do bairro 9 de Março. E também Santa Maria, João Paulo II, que vai atender todos os moradores ali daquela região ali. Apresentação de proposições. Vereadora Vânia Castro, PMDB. Vereadora Vânia Castro, deferida a solicitação de Vossa Excelência. Tem 5 minutos, de acordo com o regimento da Casa. Muito obrigada, presidente. Indicação 452 de 2017. Identificação do proprietário do lote na rua João Bertola para que execute serviço de limpeza e capina do seu terreno. Tal providência se faz necessária, tendo em vista que o lote encontra-se abandonado, o mato invade a via pública, atrapalhando o trânsito de pedestres. A situação se agrava, contribuindo para a proliferação de animais e insetos. E realmente, presidente, a foto que nós temos do lote está em estado lastimável. As indicações a seguir são para recuperação de calçamento, capina e limpeza. 439 de 2017, Rua Dr. Armando Oliveira Brasil, bairro de Fátima. 440 2017, Rua Verônica Inácia Batista, Água Santa. 441 de 2017, Rua João Belmiro, Água Santa. 442, Rua Rio Grande do Sul, Fátima. 443, Rua Glória Berenguer, Guarani. 444, Mário Sebastião Turquete, João Paulo II. 446, Rua Capitão Aviador Wellington de Castro, Água Santa. E 447, Antônio Vieira, Água Santa. 448, Sargento Tomé dos Santos, Água Santa. 449, Severino Bernardo, Fátima. E 450, Alberto Vieira, Bom Pastor. Por hoje é só, presidente. Apresentações de proposições. Vereador Edson Rezende, PT. Senhor presidente, eu apresento o requerimento o processo, documento número 1850/2017,
Encaminhado o requerimento 103/2017, solicitando ao senhor prefeito para que informe quais ruas do bairro Nova Suíça constam como asfaltadas. Segundo, é aquele memorial que nós apresentamos semana passada, sobre a questão da manifestação desta casa contra a privatização da CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais. E o último requerimento, 806, a indicação 806/2017, solicitando colocação de bueiros para captação de águas pluviais na rua Luiz Cláudio dos Santos, Nova Suíça. E, por último, solicitando que seja verificada a situação da rua Augusta Ferreira de Paiva, Nova Suíça. Essa indicação, número 805/2017. Somente por hoje, senhor presidente. Apresentações de proposições. Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento, PMDB. Senhor presidente, permite fazê-lo daqui? Permitido, vereador Carlos Dor. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, ao público aqui presente, ao público que nos assiste de casa. Requerimento 056/2017, pede informações referentes à situação da área desapropriada pelo município no bairro de Nice, que se encontra abandonada naquela região, bem como a documentação probatória. Esse requerimento aqui é um apelo da população aí em esclarecimentos. Algumas casas foram desapropriadas, a área está abandonada, nós já levantamos essa questão aqui na Câmara. A população já se mobilizou, procurou o jornal para poder pedir um auxílio, até agora estão sem resposta. Então, nós estamos pedindo aqui que nos informe, que a Coordenadoria de Habitação informe quais são os planejamentos estratégicos para a área discriminada, bem como outras áreas que existem no município. Que informe se o município está custeando os aluguéis das famílias desapropriadas. Qual a metodologia utilizada para o custeio dos aluguéis? Qual o papel que a Defesa Civil exerce na ação preventiva em áreas de risco? Como é feita a fiscalização das áreas de risco no município? E possui o CONDEC ferramentas excitativas, como apostilas, vídeos, palestras e folders para conscientizar os munícipes residentes em áreas de risco. Senhor presidente, também o requerimento número 067/2017, para que o prefeito realize um convênio entre a Sutrans e a Guarda Municipal. Nós nos deparamos aí com alguns problemas enfrentados pela Guarda Municipal aqui do município. Por exemplo, teve uma situação em que a viatura da Guarda Municipal estava parada num sinal vermelho, um cidadão furou o sinal e a Guarda Municipal nada pôde fazer, porque não existe um convênio hoje entre a Guarda Municipal e a Sutrans. Isso porque a lei, se não me engano, 13.022/2016, que é a legislação federal que rege hoje sobre as guardas municipais, fala que a Guarda Municipal tem a atribuição de exercer os seus papéis no trânsito, desde que haja um convênio entre a Guarda Municipal e o órgão responsável pela fiscalização do trânsito no município. Nós sabemos também que o efetivo hoje dos guardas, né, dos agentes de trânsito, é bem reduzido, sendo que a Guarda Municipal hoje tem um efetivo de 86 guardas, poderiam somar aí na atuação do trânsito do município. Então, nós estamos encaminhando esse requerimento e aí solicitamos ao prefeito, com bastante carinho, que faça uma análise dessa demanda para, além de ajudar na fiscalização do trânsito, valorizar também os nossos guardas municipais. Muito obrigado. A apresentação de proposições, vereador Nilton César de Almeida, do PSB. Senhor presidente, indicação, requerimento número 107/2017, os vereadores que o presente subscrevem vêm requerer audiência pública para questões ligadas ao pedágio localizado no quilômetro 714 da BR-040, Correio de Almeida. Vereador Wilson Guilherme de Sá, Tererê, PRB,
vereador Newton César de Almeida, PSB, secretário da Câmara Municipal. Senhor presidente, a razão desta indicação, que nós fomos procurados, né, por moradores, né, de Correio de Almeida e região, solicitando, né, que fosse realizada nesta casa uma audiência pública para poder tratarmos, senhores vereadores e vereadoras, de assuntos relativos, né, ao pedágio, porque a população, né, daquela região, ela está muito preocupada com esta questão do pedágio, que não tem, né, uma solução. Então, a população quer vir a esta casa para que possa, né, ter um encaminhamento, para que o Poder Legislativo possa abraçar mais a causa relativa ao pedágio. E eu acredito que, no passado, se tivesse feito desta forma, eu creio que este problema hoje não estaria aí hoje, né, da maneira e do jeito que está. E, né, hoje nós pudemos acompanhar a fala do senhor prefeito, né, no meio de comunicação, na Rádio Sucesso, e várias ligações, vários WhatsApps, né, o abordaram, né, mandaram para Sucesso, pedindo para que tomasse providência, que, né, o município se posicionasse, né, a respeito dessa questão do pedágio. Então, nós protocolamos este requerimento ontem aqui na casa, né, juntamente com o vereador, né, Tererê, né, para que possamos, né, dar a oportunidade para que a população venha trazer para nós os seus anseios, né? E também, senhor presidente, agora eu gostaria de pedir pela ordem. Pela ordem, vereador Newton César, do PSB. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o secretário, né, municipal, professor Luiz Carlos, parabenizar o prefeito municipal. Nós, né, estivemos participando da inauguração do berçário 2, né, da creche Oswaldo Furtado, parabenizar a professora, diretora, professora Elizabeth, pela estrutura, pela qualidade da escola, da creche e do berçário. Então, nós ficamos impressionados no sábado, né, com a estrutura e, principalmente, né, com a dedicação dos servidores daquela escola, o amor, o carinho com que eles, né, estavam, né, no momento da inauguração, emocionados. Infelizmente, aconteceu, né, um fato atípico, deu um problema no som, o hino nacional, né, cortou, e os alunos, os pais, os professores deram continuidade ao hino nacional com muito louvor. Então, né, nós estivemos presentes, né, vereador José Nilton? O vereador José Nilton esteve lá também juntamente. Então, eu, sinceramente, eu fiquei, assim, muito satisfeito, porque a gente, né, como uma autoridade pública, vê, né, uma estrutura daquela e vê uma prestação de serviço público de alta qualidade. Então, o prefeito municipal, ele está de parabéns, e desta forma é que nós vamos conseguir fazer com que Barbacena entre de vez na rota do crescimento, do desenvolvimento. Meus parabéns a todo o executivo envolvido, né, na estruturação do berçário 2. Eu queria só esclarecer a casa de que, na última sessão, a vereadora Vânia Castro fez um levantamento, um questionamento sobre a questão da resposta, a não resposta sobre o requerimento de Vossa Excelência. E nós mantivemos um contato, a presidência da Câmara, a mesa diretora, e a secretária de obras, ela nos notificou, manteve um contato telefônico conosco, conversou com a mesa, e ela quer estar aqui na próxima quinta-feira para projetar aqui, através de slides, de informações, sobre todos os levantamentos que foram feitos naquele momento sobre a questão do recapeamento, do asfaltamento. E aí, como eu tenho conduzido aqui, ouvindo as bancadas, as lideranças, eu queria submeter ao plenário
para que nós possamos recebê-la aqui na próxima quinta-feira. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente tinha que suspender a sessão para a gente conversar entre as lideranças para ver, né, chegar a um acordo aqui. Isso. Mas vamos passar para a segunda parte, que nós temos um projeto prazo vencido, que parece que, que existe um interesse de uma vista para alguns levantamentos de algumas dúvidas do projeto. Senhor secretário, projetos protocolados na casa. Projetos protocolados na casa. Projeto de lei número 100/2017 estabelece o programa de recuperação fiscal REFIS 2017 e dá outras providências. Autoria, executivo. Senhor presidente. Encerramos a primeira parte, expediente às 7h55. Passamos à segunda parte, ordem do dia, discussão e votação de projetos. Eu vou suspender a sessão por 2 minutinhos para que a gente possa resolver essa questão aqui. Por gentileza, os vereadores aqui. 7h55. Sessão reaberta às 7h57. Pela ordem, vereador José Nilton e vereador José Nilton pela ordem, em seguida o vereador Edson Rezende, vereador Zé Jorge e em seguida o vereador Flávio Maluf. Você vai falar aí, Zé? Senhor presidente, boa noite. Empresários, vereadores, boa noite. Público de Barbacena, boa noite. Bem, senhor presidente, eu subo aqui na tribuna hoje para, primeiro, justificar a minha ausência na última sessão. Eu tive um problema de saúde e no momento da sessão eu estava na Santa Casa tomando soro. Então, foi essa a razão e está documentado na casa, trouxe o documento, apresentei e o servidor público, o agente público, ele tem que prestar contas ao município. Segunda questão que eu coloco aqui é referente à audiência pública solicitada pelos moradores do distrito de Correia de Almeida. Hoje, em Brasília, a partir das 14 horas, está sendo realizada uma audiência entre o governo federal, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e a Via 040,
para efetivamente tratar da devolução da concessão. A Via 040 alegra principalmente frustração de demanda para fazer a entrega da concessão. Então a concessão foi um erro, foi um equívoco, existem vários aspectos no contrato que prejudicou, especialmente Minas Gerais. E Barbacena foi o foco principal disso aí, com a secessão do município. Correia de Almeida ficou de um lado e o resto de Barbacena de outro. Então, nessa situação, a gente vem acompanhando e é bem-vinda a audiência pública. E mais do que isso, já estamos para ingressar com uma ação popular referente à retrocessão do aumento, para manter o preço que era, porque como já foi decidido pelo juízo, o pagamento é devido. Então, enquanto houve a concessão, foi implantada a praça de pedágio, mas quanto ao aumento, nós podemos brigar, e vamos brigar. Então, por hora, é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Edson Rezende Moraes, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres visitantes, público que nos assiste pela TV BQ, eu quero somente, senhor presidente, reiterar, reafirmar e relembrar, não somente à casa, mas ao público que nos assiste pela TV BQ, da audiência pública, que já está marcada para segunda-feira que vem, às 4 horas, no Sindicato Rural, na Avenida Bias Fortes, no princípio da Avenida Bias Fortes. Eu estou dizendo e discutindo sobre um tema fundamental para a questão econômica e financeira das famílias, mas que é fundamental para a questão da saúde. Em 1980, com a reafirmação das associações comunitárias, houve uma discussão célebre, histórica, no Rio de Janeiro, em que se discutia a questão da saúde. Então, uma grande reunião, muita gente, e uma pessoa no final, lá na última fila, levantou o dedo, falando assim, quero discutir a questão do ônibus. Aí o coordenador falou assim, olha, hoje infelizmente não é o problema do ônibus, hoje é o problema de saúde. Aí a pessoa voltou insistindo e falou o seguinte, levantou o dedo de novo, queria discutir a questão do ônibus. Falou, mas aqui não é de discutir a questão do ônibus, é de questão da saúde. E ela foi insistindo a tal ponto em que o coordenador daquela reunião falou, então tá bom, pode falar a questão do ônibus então que você está falando aí. Ela falou assim, olha, eu quero falar sobre o ônibus. Eu quero falar sobre o ônibus e a doença que esse ônibus do Rio de Janeiro está trazendo ao povo carioca. Eu quero falar quem levanta 5, 4 horas da manhã e que vai 2 horas andando nesse ônibus, sacolejando, nesse mau estado que está, arriscando a nossa vida, e depois ter que voltar tarde da noite, mais 2 horas voltando, arriscando as nossas vidas. Eu quero dizer que esse ônibus está adoecendo a mim e uma parcela importante da população do Rio de Janeiro. Então, gente, quando nós falamos da questão do transporte público, nós estamos falando da capacidade de deslocamento das pessoas, do tempo de espera nos pontos de ônibus, da qualidade do serviço de transporte público, da condição dos locais de espera, das chuvas que vão pegar nesse período agora, quais são os pontos que ainda estão descobertos. Nós vamos falar da espera, de quanto tempo fica esperando um trabalhador para chegar no serviço, apesar de uma cidade ainda pequena como Barbacena. Mas nós vamos falar a questão do preço da passagem. Nós vamos falar do preço da passagem
de 2 filhos que tem que ir e voltar todos os dias para a escola. Vamos falar quanto que isso impacta no salário do trabalhador. Vamos falar da sangria do que é, hoje já, a passagem de 3,10 é a passagem mais cara da nossa macro-região, incluindo não somente vertentes e Vale do Paraopeba, mas também a Zona da Mata, Juiz de Fora. Então, segunda-feira é um momento importante para que a população esteja lá, no Sindicato Rural, para que nós possamos discutir a questão desse preço da passagem, para que nós possamos discutir a qualidade desse transporte, para que a gente possa discutir a questão da licitação que foi feita, para discutir os 20 anos que essa empresa vai ficar, que assim foi a concessão, e pode renovar por mais 20 anos. Então essa empresa pode ficar mais 40 anos em Barbacena como a única empresa. Nós vamos discutir quanto essa Câmara precisa estar nessa decisão da passagem também. Não somente uma comissão, mas que também possa essa casa estar decidindo. Um projeto do vereador Carlos Du já coloca isso em pauta. Então, apesar do prefeito ter ido à rádio hoje falar sobre que, nesse momento ainda, né, não está na sua decisão, nesse momento ainda, a questão do aumento da passagem, que ele vai estudar, né, mas nós precisamos de fazer aquilo que eu tenho falado, que o movimento social, que a população disputa a política como se fosse um cabo de guerra. Se a população estiver unida, forte, ganha no cabo de guerra. Mas se ela enfraquecer, ela perde. Desse cabo de guerra que é a disputa política. Então, portanto, senhores vereadores, tenho certeza que estarão lá defendendo os interesses do povo de Barbacena. E segundo, senhor presidente, eu queria colocar que eu acho que precisa de uma alerta à população. Esse momento agora é um momento de seca e, portanto, a quantidade de queimadas que se espalham por Barbacena e por região é uma coisa impressionante. Então, quero deixar aqui que os meios de comunicação possam fazer um alerta à população sobre isso, o que significa as queimadas, mas que o poder público também, Prefeitura, Secretaria de Saúde, possa fazer também alerta sobre os problemas de saúde pública, especialmente questão respiratória. Muito quadro de asma brônquica, muito quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica, como enfisema e como bronquite crônica, piorando durante esse período por causa das queimadas. Então, é o problema de saúde humana, de saúde animal e da questão do planeta. O que significa as queimadas para a questão do meio ambiente. Nós somos parte dessa terra, nós não somos mais do que ninguém nessa terra, nós somos parte. Ou nós entendemos que nós somos parte desse planeta, ou nós vamos destruir e nós vamos ser destruídos juntos com ele. Então, senhor presidente, é isso. Acho que o poder público, a secretaria, o órgão estiver envolvido com a questão do meio ambiente, juntamente com a Secretaria de Saúde, fazer um alerta, fazer a conscientização da população para que evite as queimadas e evite os problemas de saúde pública. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Flávio Maluf Caldas, do Partido Verde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste. Bom, senhor presidente, vou abordar aqui 4 assuntos de forma sucinta para ver se a pauta anda, apesar que acredito que hoje devemos pedir vista no primeiro projeto, haja visto que está havendo um entendimento das bancadas, onde possivelmente haverá emenda do mesmo para poder enriquecer o projeto. Em primeiro lugar, senhor presidente,
gostaria de pedir o voto de pesar pelo falecimento da dona Ilza Helena Poiati, mãe do Júlio, que é nosso diretor do presídio, um homem muito dinâmico, muito trabalhador, que tanto contribui com a sociedade. Por outro lado, senhor presidente, para a gente refletir sobre o processo seletivo que Vossa Excelência, com a iniciativa da mesa, está apresentando para os estagiários em algumas áreas. Eu acredito, senhor presidente, que é lógico, a gente, naquilo que a gente puder contribuir e aperfeiçoar, é muito importante. Haja visto que todos nós um dia fomos estudantes e é através do estágio que a gente vai agregar conhecimento e poder deslumbrar um futuro melhor. Por outro lado, no processo seletivo, eu não percebi, senhor presidente, se indicava em algum momento um período mínimo, porque na hora que a gente avalia histórico escolar, às vezes um aluno de segundo período deslumbra a possibilidade de alavancar um estágio. Por outro lado, fica uma concorrência, no que se refere a histórico, um pouco desigual a um aluno do 8º período. Então, acredito que Vossa Excelência deveria avaliar um período mínimo ou um critério diferente, porque senão não vai acontecer uma concorrência homogênea. Por outro lado, a gente sabe que na política, todos nós trabalhamos muito com estratégia, com bancos de dados, com mapeamento de bairros e tantas outras demandas. Eu pergunto aos senhores vereadores se o vereador José Jorge Emídio, por exemplo, poderia aceitar um estagiário que ele não conhecesse, tendo acesso à estratégia do seu gabinete, ou do meu gabinete, ou do gabinete de cada um? Então, senhor presidente e senhores vereadores, com louvor, parabenizo a mesa pela iniciativa, mas temos que rearticular o formato, porque ninguém tem estrela na testa. Gostaria sim, de ter um estagiário no meu gabinete, com certeza que traria um benefício muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso permitir que entre no meu banco de dados, na minha estratégia, como cada um aqui tem sua estratégia, alguém que eu nunca convivi, que eu nunca vi. Então, teríamos, talvez, senhor presidente e senhores vereadores, que avaliar o formato. Porque toda vez que a gente imagina, nas nossas assessorias, nas informações que a gente tem dentro dos nossos gabinetes, com certeza não tem nada de errado. Mas tem ali, sim, uma estratégia política. De que forma cada um de nós, dentro da sua atuação, vai desenhando o mandato, desenhando sua vida política e desenhando uma eleição. Então, senhores vereadores, prezada mesa, temos que refletir no formato que vai entrar, qual que é o critério, para não haver essa discrepância entre primeiro, segundo, terceiro período, porque não vai acontecer, vai ficar difícil a gente fazer uma ordem das colocações. E, por outro lado, permitir cada gabinete, cada vereador, da forma que Vossa Excelência e a mesa achar melhor, a gente ter, nos ajudando, nos assessorando e trazendo conhecimento, pessoas que não plantem amanhã uma situação de desconforto na vida política de cada um de nós. Agora, senhor presidente e senhores vereadores, a gente está percebendo, esse momento da cidade,
uma campanha muito grande de solidariedade ao menino Pedro, que hoje está público, está bem divulgado, onde ele tem uma distrofia de Duchenne, onde, segundo estudos médicos, expectativa de vida em torno de 22 anos, onde a família está tentando e buscando um tratamento na Tailândia. Por que na Tailândia? Porque no Brasil não se permite ainda os estudos com célula-tronco. E a família está com esperança, e a sociedade também, que o menino busque a sua cura e possa ter uma oportunidade de uma vida mais saudável e mais longa. Gostaria de verificar com Vossa Excelência e com a mesa, juridicamente, se seria possível que no site da Câmara, com apoio dos nossos 15 vereadores, fizéssemos parte dessa campanha, para podermos, de certa forma, contribuir com a arrecadação, com a divulgação e, quem sabe, com a cura dessa criança. Todos nós somos pais e sabemos o quanto é duro ter um filho que a expectativa de vida, às vezes, não é tão feliz quanto a outras crianças. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Só para esclarecer o vereador Flávio Maluf, sobre a questão do estagiário, o vereador que se interessar em manter em seu gabinete o estagiário, podendo admitir o número máximo de 2 por área, deverá encaminhar ofício ao presidente da Câmara, à mesa, solicitando a seleção, admissão e assinatura do termo de compromisso. Amanhã eu vou olhar com a procuradora da casa sobre a questão, porque no edital que foi elaborado, inclusive pelos servidores aqui da casa, o próprio vereador que vai fazer a seleção lá para o gabinete, a entrevista, aquele que encaixa no perfil do vereador, etc, 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 etc. Não, mas aqui não está assim. Tá? E aí amanhã a gente vai fazer esse levantamento com a assessoria jurídica para que nós possamos, de forma, evidentemente, conjunta, resolver da melhor forma possível. Perfeitamente, senhor presidente. Mas, por outro lado, vira uma seleção. Uma seleção de que forma o nosso gabinete vai ficar, muitas vezes, não diria contaminado, não é isso, de forma alguma, porque na vida a gente encontra aí muitas pessoas boas, mas com um desconhecido. Então, eu acredito que esse desenho teria que ser feito, sim, quero estagiário no meu gabinete, mas de uma forma que eu sinta também confiança e conforto para poder recebê-lo. Tá legal. Nós vamos fazer todo esse levantamento amanhã e na próxima sessão passo tudo para Vossa Excelência. Sobre a questão também do garotinho Pedro, nós vamos também ver juridicamente, dentro da legalidade, o que pode ser feito. Lembrando que cada um pode ajudar, né, pegando um talão. Né, a família está rifando um carro por R$15 o bilhete. Inclusive, já recebi lá no meu programa na rádio, já conversei com o Rafael e com a Juliana, que são os pais do garotinho. Eles precisam de R$140 mil para ir lá na Tailândia, como Vossa Excelência disse aqui. E também quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito lá na Universidade Presidente Antônio Carlos. Hoje eu conversava com o diretor-geral da universidade sobre o curso de odontologia que está para ser implantado, que vai ser uma grande conquista aqui para Barbacena, o curso de odontologia da Universidade Presidente Antônio Carlos. E todo o projeto, todo o desenvolvimento, Vossa Excelência teve muito zelo e capricho para que esse sonho
se tornassem realidade. Muitos jovens, né, doutora Marília, saem daqui para ir para muitos lugares distantes para cursar a faculdade de odontologia. E para o ano que vem, Barbacena, a Universidade Presidente Antônio Carlos, vai estar ofertando dezenas e dezenas de vagas para o curso de odontologia. Palavra pela ordem, vereador Tiago Martins. Vereador Tiago, desculpa. Vereador José Jorge Emílio. E em seguida, o vereador Tiago Martins. Rapidinho, Tiaguinho. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres visitantes, presidente do sindicato do Sinter, que nos visita. Antes de iniciar aqui, professor Nilton, eu quero parabenizar também a inauguração da creche lá de Santa Luzia, não é? Berçário no Santa Luzia, é a creche. Veja bem, aquela creche ainda está aqui, o vereador Amarílio. 2012, no governo passado, da Danusa, nós conseguimos iniciar aquela obra. 2012. O Edson Rezende não está aqui não, ele era o vice-prefeito. Só agora conseguiram entregar, passou para o governo do Toninho, né, Maria? Então, essa casa aqui é a responsável por aquele empreendimento, porque nós aprovamos aqui os projetos. Nós aprovamos. Então, parabéns, Amarílio, para nós também. Porque tem nós dois aqui daquele tempo. E muitas outras obras. Hoje vai inaugurar um grande supermercado na cidade, lá no Distrito Industrial. Novembro, esse ano. Nós também participamos aqui para aprovar esse terreno para doar ou vender para o pessoal construir aquele supermercado. Não é isso, Marília? Você foi convidado hoje para o coquetel? Não fui. Vereador Zé, só para esclarecer, foi apenas uma visita informal que estava aqui acontecendo aqui, o lançamento da revista da Associação Comercial Industrial. Toda a casa foi convidada, o convite, tudo direitinho, que foi protocolado. Não, e ali os empresários resolveram levar lá para conhecer quem quiser lá conhecer. Porque muitas pessoas estavam falando de que o shopping não vai sair. É igual aquela história do núcleo do câncer, que não vai sair, está todo mundo vendo o prédio lá, está todo mundo vendo a ambulância lá, está todo mundo vendo a luta do doutor Amarílio, está todo mundo vendo o shopping sendo construído e o pessoal não acredita. Mas eu só estou fazendo um lembrete aqui, porque na época, só tem nós dois aqui daquela época, né, Amarílio? Nós votamos isso tudo aí para essas boas coisas que estão chegando na cidade. Tem gente que ri da gente aí, mas não sabe nada, e aí você já viu como é que é, não é mesmo, Amarílio? Mas nós ajudamos aí, estamos aí lutando para ajudar esse desenvolvimento. Então, a creche já chegou prontinha, inaugurou. Mas foi lá atrás, nós temos que parabenizar também aqueles que iniciaram aquela obra e os que vêm, as coisas que vêm surgindo por aí, porque, afinal de contas, nós estamos aqui há muito tempo. Então nós temos uma história e podemos falar do como foi, como é que foi. A segunda coisa é o seguinte. Hoje nós temos aí na frente da Sutrans o nosso Major Dimas. Agora há pouco falei com o vereador Zé Nilton e mais uma vez eu quero fazer um apelo a essa casa. Com relação às multas. O senhor Caetano, ele foi multado e recorreu. Só que a Sutrans não responde o seu requerimento. Eu também fui, paguei, não respondeu nada. Dizem que mandou lá para o tal de Jari, mas não é o Jari do Ceasa não, é o Jari mesmo que tem aí. Então eu estou aqui, o Caetano está ali, eu estou fazendo um apelo aqui publicamente, Caetano. Está sendo também transmitido pela televisão, o capitão Major Dimas está também nos assistindo, acredito eu, se não está gravado. Pedi a ele uma resposta para o senhor. E esse ofício, amanhã, o nosso secretário vai levar em mãos pedindo uma resposta. E falei com o nosso doutor Zé Nilton, falando com os senhores vereadores, com relação àquele pardalzinho, os dois ali da governador Bias Fortes. Mais uma vez eu volto a falar.
ele é cego, mudo e surdo, vereador Amarílio. Você olha no seu velocímetro do seu carro, está marcando lá 40 quilômetros, 50 quilômetros. Mas você não sabe se ele está jogando lá para 70, 80 quilômetros e está te multando. Então, o meu pedido, o meu apelo aqui, como líder, senhor presidente, o meu apelo aqui é para que seja trocado para um digital, aquele que você passa e tenha e vai ver lá no visor a velocidade que você tem, igual o Milton Roman colocou lá na área de lá. Todo digitalizado. Você passa lá, tem 40 quilômetros, está lá, 40 quilômetros. Você sabe se você foi multado ou não. Concorda, Milton Roman? Então, esse apelo eu estou fazendo, porque, olha, tem motorista lá que passa 6, 7 vezes ali, naquele local, porque mora ali na região. Os mais prejudicados são os moradores do lado de lá. Só quem não tem carro é que não é multado ali. Então, é um apelo que eu estou fazendo, eu acho que é mais do que justo, e os motoristas de lá estão reivindicando dessa casa para pedir. E agora, com o Major Dimas, eu acredito que nós vamos talvez conseguir. Se não conseguir, desliga aquela porcaria lá e para de multar os outros. É o que eu falei com o Zé Nilton ali. Vamos tentar, para ver se troca. E com relação às multas, pedi ao Major Dimas que coloque um funcionário lá para digitar e responder se realmente o cara está certo ou se está errado. Porque virou uma fábrica de fazer dinheiro isso aqui, ué. Multas. E incrível, né, Amarílio? Nós votamos na mobilidade urbana, né? É uma cadeira elétrica que você não sabe, você acaba votando, depois você usa ela. Difícil, né? Então vamos ver se essa casa aqui agora, igual o Edson Rezende está levantando a bandeira aí contra os ônibus, vamos ver se vamos levantar essa bandeira aqui, também em cima disso aqui, porque isso aqui é para ajudar os motoristas. Uma parte, vereador. Uma parte. Como estou no tempo, pô, Vossa Excelência pode falar. Em relação à creche, e a relação ao núcleo do câncer, é um trabalho brilhante, realizado tanto pelo vereador Amarílio, e quanto a questão da creche também, realizado pelos dois, por Vossa Excelência e pelo vereador Amarílio. E tanto é um trabalho que foi reconhecido pela população de Barbacena, que é um trabalho brilhante, que Vossas Excelências estão aqui, né, em mais uma legislatura. Então, assim, vocês estão de parabéns, né, sempre preocupados com o desenvolvimento da nossa cidade, é muito importante. Agora, na questão aí do trânsito, aí, realmente a gente tem que ter uma atenção especial, porque a demanda é muito grande. Até na fala do prefeito hoje, ele citou a questão do trânsito, que é muito difícil, muito complicado, mas ele está atento, e é um trabalho que ele vai demorar um pouquinho de tempo para poder, né, adequar, mas ele está preocupado, está atento aí quanto a essa questão. E na questão da PEC ali, nós entramos com uma indicação para poder colocar um temporizador, né, que vem fazendo a contagem regressiva, para que o condutor, na hora ele se aproximar, ele tenha noção se ele pode, para ele poder visualizar. Né? Então, né, Vossa Excelência está de parabéns, né, que tem que se preocupar mesmo, que o cidadão ele tem que ter esse esclarecimento. E nós somos 3 vereadores lá da região, 3 grandes lideranças, onde tem aqui a segunda autoridade do município, que é o presidente dessa casa, que também é da área, Vossa Excelência, tem eu, acho que não tem mais ninguém da área de lá não, né? Da nossa região lá do Vilela, Caiçara, mas nós somos 3. Então, enquanto isso, o prefeito está preocupado, mas até que seja preocupado, então, segura um pouquinho para evitar de multar, até que se resolva. É uma ideia. Todos os dias, caminha por ali, mais ou menos, até o terminal rodoviário, os motoristas de táxi, Vossa Excelência vai ouvir deles o tanto de multas. E o problema não é a multa, vereador, o problema é a pontuação na carteira. É muito difícil, depois tem que voltar para o banco lá para estudar e a carteira, perde a carteira. Então o problema é esse. Então é um apelo que estou fazendo aqui a essa casa, para que todos levantem essa bandeira também, e que o senhor prefeito, que já está preocupado,
posso falar, a partir de agora nós não vamos multar mais ninguém, não. Vamos resolver primeiro. Pela ordem, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem 5 minutos, de acordo com o regimento da Casa. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Bom, é muito triste a gente ainda estar subindo aqui para discutir um problema de 1 ou 2 sinais de trânsito que até hoje não foram resolvidos desde o início do ano. Mas eu queria falar aqui sobre a questão das audiências públicas. Eu acho interessante, eu acho muito importante se debater em audiência pública. Eu acho que a população tem que tomar ciência da situação, mas eu acho que mais importante do que isso é o Executivo participar da audiência pública. Sabe por quê? Senão a gente chega num ponto, a gente debate, fala, e na hora está na mão de quem a resolução da situação dos ônibus? Está na mão do Poder Executivo. Vamos deixar isso muito claro para a população. Não passa pela Câmara, passa pelo Executivo. É decisão do Executivo dar o aumento ou não. Ponto. De novo, nós temos que reforçar isso. O prefeito é, sim, responsável pelo aumento ou não da passagem de ônibus. O prefeito é quem vai decidir, e não essa casa. A gente tem que reforçar isso, senão as pessoas depois vão cobrar dos vereadores, e isso não passa por aqui. Quem dera se passasse. A gente reduzir desses 3,10 por si só já é absurdo. Para mim, um aumento de 1 centavo sequer já é absurdo. É inaceitável. Porque nunca se discutiu nada com relação à questão dos ônibus em Barbacena. Todas as vezes que se discutiu, botava-se a viola debaixo do saco, ninguém falava mais no assunto. Sempre foi assim, né? Então, de novo, eu estou subindo aqui para cobrar do senhor prefeito. É sim ou não. Não tem muito o que se falar. Ou o prefeito está do lado da população, ou ele está do lado da empresa. Simples assim. Não tem muito segredo, gente. Não tem muito segredo. Entendeu? E se ele der um aumento, que justifique esse aumento. Em cima de quê? De que base de cálculo? Em base de quê? Então, sim, eu estou subindo aqui para cobrar o senhor prefeito. Ou é sim, ou é não, e o porquê. Tá? Muito obrigado. Como líder do governo, o vereador Amarílio Andrade, do PSC. Boa noite, senhor presidente, ilustres membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos honram, barbacenenses que nos acompanham de suas casas. Senhor presidente, não era meu plano vir a esta tribuna, mas não tem outra alternativa a não ser dar uma resposta neste momento ao ilustre vereador Tiago e ao ilustre vereador Edson Rezende. Eu acho, senhor presidente, que se nós politizarmos o problema da passagem, o problema do ônibus, nós estaremos prejudicando Barbacena. O vereador Tiago colocou e o fez muito bem. Quem decide se dá aumento do ônibus ou se não dá o aumento das passagens é o senhor prefeito municipal. Mas, na verdade, ele tem uma comissão esta, que olha uma série de parâmetros para, então, fazer sugestões ao prefeito que ele pode acatar ou não. Ele pode aceitar ou não. Mas nós temos que ser sinceros, senhor presidente. O prefeito foi hoje à rádio, e é o primeiro prefeito que tem a coragem de fazê-lo, porque os outros se escondiam da população. Ele foi à rádio e abriu um jogo. Lá está o pedido, sim. Está lá o pedido, está sendo examinado, mas ele foi bem claro hoje. Só não entendeu quem realmente não quer entender e deseja manipular a população pública. Ele só vai dar o aumento se o aumento for devido e só vai dar o aumento se esse aumento realmente for justificado, com planilhas, com fundamentação. E ele foi mais além. Ele vai, senhor presidente, ilustres vereadores e barbacenenses que nos acompanham, fazer um levantamento envolvendo todas as administrações anteriores que não tiveram a coragem que ele está tendo de levantar e verificar se os aumentos que foram dados naquela época foram devidos ou não, ou se houve manipulação. Então, senhor presidente, a minha preocupação é apenas uma.
se nós queremos realmente olhar para o Barbacena, se nós estamos de fato preocupados com o barbacenense, com aquele que paga a passagem, como bem colocou o vereador Tiago, nós temos que entender que essa decisão ela não sai de imediato. Como também não vai sair de imediato o aumento das passagens. O prefeito é imune a pressões. Nós que convivemos no dia a dia com ele sabemos disso. E mais, ele está sendo aplaudido pela população, não é porque ele é simpático, não. É pela administração que ele está procurando fazer na nossa terra. Então, eu queria só deixar aqui essa justificativa para dizer que o senhor prefeito municipal, com a sua equipe de governo, com a sua assessoria, está sim estudando o assunto. E, no devido tempo, ele vai dar uma resposta aos barbacenenses. Mas isso demanda tempo. E nós, nesse tempo, não podemos politizar. E mais ainda, senhor presidente, eu falava com o ilustre vereador Milton Román aqui. O vereador Zé Jorge já saiu, mas ele se lembra bem. O problema do trânsito em Barbacena se deu, não foi no governo do prefeito Toninho Andrada, não. A municipalização, senhor presidente, também não se deu no governo do prefeito Luiz Álvaro, foi no governo da prefeita Danusa Bias Fortes. Ela que mandou este projeto, nós acatamos com muito carinho, porque entendíamos que o trânsito tinha que ser organizado em Barbacena, a casa votou, mas faltou. Aí me desculpe os presentes, e me desculpe os barbacenenses, competência para pô-lo em prática. Fez-se muitas placas, gastou-se, chegou a informação, deve estar por aí na Secretaria da Casa, na época parece que 500 mil reais, só de placas, fazendo as devidas indicações, o que realmente era necessário, mas esqueceram de uma série de outras providências que só o ex-prefeito Toninho Andrada teve a iniciativa de fazê-lo, que é junto ao Detran, junto a Brasília, aos setores competentes de Brasília, para introduzir em Barbacena, então, hoje que foi introduzido e que muitos criticam. Então, o prefeito Luiz Álvaro está tentando encontrar a solução. Ele falou hoje, se tiver que desligar tudo, ele desliga. Mas não é justo, se nós estamos tentando modernizar Barbacena, que não se estude alternativas. Então, essa é a minha vinda a esta tribuna. Entendemos as preocupações dos ilustres vereadores, entendemos a preocupação da casa, mas temos que entender que quem tem competência para discutir essa matéria é o chefe do Executivo. E ele vai fazê-lo, mas para fazê-lo, ele demanda tempo. E o tempo é exatamente, talvez, contra nós, porque a cobrança vem para cima do vereador. Mas a decisão é quem vai tomar o Executivo no tempo certo, com as informações corretas, com as informações devidas. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente. É só para esclarecer a casa ainda, é sobre a questão. Eu conversava hoje com o secretário de Planejamento, o Aderbal Calmeto, e ele me dizia de que a equipe do planejamento, a assessoria do senhor prefeito, ele está elaborando uma outra alternativa no sentido de um outro decreto, inserindo, até disse, é inadmissível não ter um representante do Poder Legislativo, é inadmissível não ter numa comissão, por exemplo, um representante do Ministério Público, de pessoas ligadas aos direitos de defesa do consumidor, e assim sucessivamente. E parece que nos próximos dias ele vai encaminhar ao senhor prefeito para que o senhor prefeito tenha, sobre essa questão do reajuste, o aumento de passagens de ônibus, esta nova comissão, com esta nova formação, que eu acho que vai ser de suma importância para que se resolva esta questão. O que também, só para esclarecer, vereador Tiago Atis, é de que é importante destacar que apenas foi protocolado um ofício na prefeitura. Né? Então, não pode-se também fazer um amplo levantamento de uma coisa que, muitas das vezes, ainda o prefeito nem tinha tomado conhecimento. Então, só para esclarecer a casa. E de que, torna a dizer, que é importante que a casa, o Poder Legislativo, que representa os anseios da população,
tenha alguém, né, doutor Edson, lá junto desta comissão para que faça esse acompanhamento. É direito, é legal, é constitucional, mas muitas das vezes também nós temos que entender os dois lados da situação, né? O lado do trabalhador, nós estamos aí, um alto índice de pessoas que estão aí nas ruas, dormindo debaixo das marquises, não é só em Barbacena, não. Belo Horizonte, conversava esse final de semana, doutora Marília, com o prefeito de Belo Horizonte, com o vice-prefeito que esteve aqui, sobre essa questão. O índice de moradores de rua na capital Belo Horizonte aumentou assustadoramente. Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo reflexo desta crise que vem aí assolando o nosso país. Eu não gosto de dizer aqui que é culpa do partido A, do partido B, porque eu tenho comigo, da mesma forma que o Partido dos Trabalhadores, existem pessoas que não estão trabalhando com uma conduta devida, lá no Partido dos Trabalhadores existem grandes nomes exponentes da nossa política. Assim no PMDB, assim no Partido Verde, assim no PDT, assim em todos os outros partidos. Então, nós não podemos generalizar. Existem grandes nomes, por exemplo, no DEM, no PSDB, como também existem pessoas que estão envolvidas aí. Então, a gente também não pode generalizar. Palavra como líder, o vereador José Nilton de Faria, do PSL. Ô, senhor presidente, eu tinha pedido o direito de resposta. Ele já havia pedido anteriormente, em seguida eu passo para Vossa Excelência, por gentileza. Meu amor. Nosso querido vereador Tiago Martins. Prezado senhor presidente, caros vereadores, população de Barbacena. Bem, processo de licitação, de concessão de serviço público, já foi debatido aqui, é regulamentado por lei 8987, com absoluta certeza. A concessão de serviço público em Barbacena foi feita através de licitação, na modalidade de concorrência, isso é publicado. Agora, se existiram vícios, eles deviam ter sido arguídos no momento oportuno. Agora, chegar aqui, rasgar a Constituição e falar que é o prefeito que dá aumento, isso é brincadeira, isso é desconhecer a Constituição da República. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele é claro, ele garante o equilíbrio econômico, financeiro do contrato administrativo. É de qualquer contrato administrativo. A norma não é constitucional, não é o prefeito que é dar. Agora, infelizmente, ele tem que observar o texto constitucional, porque no contrato administrativo existem direitos e deveres de ambas as partes, do poder público que é concedente, que é obrigado a fiscalizar, que é obrigado a recompor o equilíbrio econômico financeiro. Da forma como está sendo posto, parece que o prefeito é inimigo do povo. Quando foi licitado, não era essa gestão. As normas estavam no edital, e o edital é a lei do contrato, com observância das normas da 8666, da 8987, que é a concessão de serviço público, e do artigo 37, inciso 21 da Constituição. Então, é direito da empresa concessionária a recomposição, mesmo porque é público, é notório que aconteceram aumentos nos insumos do transporte, além da recomposição salarial dos trabalhadores. E sucatear a empresa, querer efetivamente afastar a atividade econômica, desculpe a expressão, mas aí é rasgar a Constituição, é esquecer o artigo 170, que fala da atividade econômica, que é reitor da República Federativa do Brasil, e querer responsabilizar uma única pessoa, que é o prefeito. E mais, os atos da administração pública, eles devem ser motivados. Lá no artigo 37, caput fala legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, todos os atos praticados pelo prefeito, ele tem que ser motivado.
Ele não vai deitar hoje e acordar amanhã convicto de que tem que aumentar a passagem. Como foi colocado pelo líder do governo, o vereador Amarílio, isso decorre de estudos, isso decorre de encontros, isso decorre de debate. Não é porque o prefeito quer aumentar, quer efetivamente impor um preço maior. A questão é de constitucionalidade. É direito constitucional o reequilíbrio econômico, financeiro de qualquer concessionária de serviço público. Mesmo porque, recentemente, ninguém concorda, ninguém quis, o pedágio é um exemplo. Mesmo sem ter feito as melhorias na 040, a tarifa do pedágio foi aumentada para R$ 5,30. Porque é direito da concessionária. E aí é a nível de governo federal. A Agência Nacional de Transporte Terrestre negociou e chegou à conclusão de que tinha que recompor o equilíbrio econômico financeiro. Então é essa a questão, senhor presidente. O prefeito não aumenta porque quer, o prefeito, se aumentar, é porque existem elementos legais, constitucionais e contratuais a justificar o aumento. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Bom, que bom, senhores vereadores, porque eu já dei a bola para o prefeito chutar. Porque é o seguinte, eu já mandei para ele um ofício mostrando a série de irregularidades no qual a empresa não cumpre com o município. E a partir disso, se ele quiser, ele pode até rescindir o contrato. Rescindir o contrato. Os senhores sabiam que é obrigado ter uma pessoa na hora do embarque para orientar as pessoas a subirem? Vocês sabiam disso? Talvez isso teria evitado aquele acidente com o qual aquele senhor perdeu a perna. Os senhores sabiam disso? Os senhores sabiam disso? Talvez teria evitado. Então, eu já dei a bola para o prefeito chutar. Está na mão dele. Mais argumento do que a gente já apontou para ele, não tem. Tem uma série de irregularidades no contrato, no qual a empresa não está em cumprimento. E isso não é de hoje, não. Realmente não é culpa do prefeito atual, não. Isso é coisa antiga. Sempre houve uma conivência com isso. Então, esperamos que, de fato, o prefeito quebre com esse monopólio, que já vem de um bom tempo aí, e tome posição firme como poder executivo, firme de quem merece estar na prefeitura. A bola está na mão dele, agora é só ele chutar. Pela ordem, vereador Edson Rezende, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres visitantes. Foi citado aqui que a politização vai prejudicar o povo. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da política de transporte público de Barbacena. Nós estamos politizando o processo mesmo. Nós não estamos falando de política partidária. Nós estamos falando de políticas públicas. Agora, me respondam. Em que base essa passagem de Barbacena foi a 3,10 há um ano atrás? Em que base a passagem de Juiz de Fora foi a 2,75 há um ano atrás? Em que base foram calculados os quilômetros de um ponto ao outro e o custo desses quilômetros? Por acaso, Santa Cecília, por centro da cidade, é mais perto do que Nossa Senhora das Graças, lá em Juiz de Fora, até o centro da cidade? Ou Bandeirantes até o centro da cidade? Santo Antônio até o centro da cidade? São Penha até o centro da cidade? Percursos pequenos, curtos, a 3,10, é a passagem mais cara de Barbacena, da região, inclusive de Juiz de Fora. Agora a empresa vem e coloca mais 80 centavos, 3,90, e não tem nada errado nisso, não é possível. Agora a audiência pública é para isso. As pessoas vão dizer lá,
O que significa 3,10? E o que significará 3,90 se acaso for aprovado esse aumento? Vai dizer as condições dos ônibus? Vai dizer se tem tido fiscalização dos ônibus? Os fiscais estão fiscalizando os ônibus? Não sei se os senhores lembram. Não sei se ainda tem a fiscalização até hoje como era. O fiscal, no final da noite, estava lá, na garagem, para saber quantos passageiros tinham entrado e pago a passagem, o Milton. Vocês já lembram disso. A Marília deve lembrar disso. E hoje tem? Tem um controle? É uma concessão pública. É uma concessão pública. Não é dono dessas linhas. Não é dono dessas linhas. Não são donos dessas linhas. E nós aqui temos que defender o povo. Defender o povo. Filhos que estão estudando na escola têm que pagar 2 passagens de ida e volta. É isso que nós estamos defendendo aqui. Então, e acho, Marília, que o prefeito fez uma boa coisa. Foi hoje, foi lá e falou. Tá certo? Acho que poucos prefeitos fizeram isso. Né? E muito sim, porque essa casa provocou. Essa casa é importante. Essa casa para o executivo, se ela souber lidar, ajuda o executivo em grande parte. A Vânia levantou a questão da rodoviária outro dia aqui. Não foi, Vânia? E ele imediatamente não falou sobre a rodoviária hoje? Então, aqui, como nós estamos mais na periferia, mais no povo, nós temos esse tempo como vereadores, nós temos que apontar os erros, sim. Porque esse apontar os erros vai ajudar o executivo, com certeza vai ajudar. Com certeza. Agora, uma concessão de 20 anos, poder renovar por mais 20 anos e não cumprindo. Ué, espera aí. Uma concessão pública. É o poder público de Barbacena que está concedendo uma oportunidade diante de processo de licitação para uma empresa. Então, por isso, nós temos que fiscalizar, sim. Agora, se acaso o processo de licitação estiver viciado, nós não podemos levantar essa questão? Não estou dizendo que está. E se tiver? A qualquer momento. Não vejo que tem que ter um momento para levantar a questão. A qualquer momento. Se descobrir que há vício, a qualquer momento. Encaminhar ao Ministério Público e outros mais, como a Vânia já fez várias vezes aqui. Nós e qualquer cidadão pode e deve fazer isso. Porque o que está em jogo é a vida dos cidadãos, especialmente aqueles que precisam de ônibus, que são os assalariados, a grande parte que precisa de ônibus. E nós estamos aqui para defender, nós temos lado. Tem lado. O lado dos trabalhadores, o lado dos estudantes, com grande dificuldade de deslocamento, às vezes, do ponto de vista financeiro. Então, mas a audiência pública, gente, é para isso. É para a gente discutir e tirar algumas encaminhamentos. Por exemplo, essa do seu presidente. Eu fui membro, não sei se chamava conselho, ou se era conselho, ou se era comissão. Era comissão. Eu, enquanto vereador, eu fui membro da comissão. Mas comecei a discutir tantas coisas lá, levantando tantas coisas, que o prefeito da época, Tony Andrade, acabou com aquela comissão por um tempo, não sei se depois, quando é que voltou. Mas são ideias, senhor presidente, como é que você constitui uma comissão para, inclusive, ajudar o prefeito a tomar a decisão? Ou se nós podemos passar essa decisão final para a Câmara, como Carlos Du apresentou um projeto? Né? Enfim, eu acho que assim, a discussão sempre enriquece, é sempre oportunidade para melhorar, às vezes, uma proposta inicial para ela ficar melhor e para que a população ganhe com essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra como líder, vereador
Wilson Guilherme de Sá, vereador Tererê do PRB. Vou usar o meu tempo, o tempo do Tanjão, viu, presidente? Vamos, líder. Boa noite, presidente. Aqui eu cumprimento a mesa, senhores vereadores, público presente, vereadoras, nossos internautas, amigos que nos acompanham pela TV aqui. Presidente, o assunto aqui com o nosso edil, aqui o nosso companheiro, doutor Edson Rezende, abordou aqui sobre o tema das passagens, sobre o aumento da passagem, sobre os ônibus, a dificuldade, o enfrentamento do povo, porque eu também me identifico aqui nessa casa como a classe dos trabalhadores. Eu sou da área rural, sou da bancada rural, mas eu sou do povo. Nós somos a voz do povo aqui. Mesmo que, às vezes, nós não conseguimos êxito, mas nós temos que espernear e pular e ficar do lado do povo que está na rua, que nos mandou para essa casa, para nos representar o povo. A passagem de 3,10, ela tem os bairros que é pequeno e tem os bairros que é maior, então já compensa. Esse aumento está fora de época, fora de área, não tem, porque sempre aqui em Barbacena, eu vou dizer aqui, o povo de Barbacena sabe, sempre aqui em Barbacena tem uma margem melhor. Aqui a cidade elege o prefeito, luta, briga, eu vejo na rua, que eu sempre acompanhei política, em Deus quando me lembro de gente, eu fui cabo eleitoral de Flávio Barbosa, só nunca fui do vereador Zé Gino, mas fui do Flávio por 2 vezes, nós elegemos ele, depois votamos, depois eu resolvi tentar também, como diz o outro, a sorte, e graças a Deus o povo acompanhou nossas ideias e deu certo. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui a cidade, vários prefeitos, doutor Edson, quando ao fim do seu mandato, para agradecer o povo, quando eles saíam, eles davam um aumento de passagem. Vários prefeitos, no último ato, penúltimo ato do prefeito, aumento de passagem. Você entendeu? Isso não é fato, isso não é boato, não, isso é fato. Você entendeu? Nem consultava o povo como é que era. Na saída dele, em vez dele deixar ali o terreno fértil para ele acabava com o povo, aumento de passagem. Ato do prefeito, está lá. Vai lá na prefeitura, entendeu? Então, a gente hoje, igual, nós não somos contra a empresa, não, nem essa, nem outra. Nós queremos que o povo tenha um atendimento bom, de qualidade, e que o povo não pague para que só um ganha. Só um vencedor nesse aí. A empresa, a Marília, ela gosta muito dos horários de pico. Você vê que os alunos de faculdade, tudo sai depois de 10h20, não tem ônibus mais não, 10h40 para a Senhora das Dores, para Padre Brito. A empresa tem que procurar a facilitar, a encaminhar o aluno, a treinar o cidadão a andar de ônibus, porque é o que ela vive, ela vive de quem? Do cidadão. Então ela tem que fazer o seu, que é o seu bem precioso, que é o povo, acostumar e gostar de andar de ônibus. Ter todo o conforto ali. Nós tem poucos dias aí, um senhor lá se eu não me falo a memória, acho que era no bairro da Penha, ele foi, ao subir o ônibus, o motorista arrancou e sua perna foi esmagada. E aí, isso está tudo aí, está tudo calado, essas coisas. Como diz bem o doutor Edson, ao chegar no final do ônibus, tem que ter um fiscal ali para tirar o que rodou na catraca, tira uma foto com o celular e já encaminha para a prefeitura. As coisas têm que ser mais esclarecidas. Não estamos pedindo. Permite uma parte aí? É um prazer, pastor Everton, dar uma parte, você, vereador. Eu estou como líder. Muito obrigado, boa noite. Eu só queria sustentar em relação à questão aí do estudo que há de ser feito para o aumento ou não da passagem. Também acompanhei aí o senhor prefeito falar nas rádios, onde ele foi ali provocado, Ricardo Salim, pelo Ricardo Salim, em publicar este estudo, desta vez, vereador Amarílio, ele publicar como nunca houve antes, tenha sido feito, ele publicar o estudo que será feito em relação ao aumento ou não da passagem de ônibus. Então, nós vamos ter acesso, com a palavra do senhor prefeito em rádio, nós vamos ter acesso a este estudo que será feito ali pela comissão,
e é necessário. Eu queria pontuar uma coisa também interessante, que em relação à questão dos contratos administrativos, em relação à questão dos atos da administração pública, a gente também não pode esquecer que ele não tem que ser visto apenas no ato da Constituição, não. O STF, ele sumulou aqui para nós, a súmula 346 diz assim: a administração pública pode anular seus próprios atos. Súmula 473 diz assim: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, ressalvado em todos os casos a apreciação judicial, através de algum remédio constitucional, uma ação popular, algum mandado de segurança, alguma coisa que possa ser provocado, interesse público, para analisar se há vício desses atos, pode ser revisto sim a qualquer tempo. Muito obrigado, senhor. Vereador Tererê, eu só queria comunicar à casa que está encerrado o prazo de discussão e votação às 8 horas e 59 minutos. Passamos à terceira parte, encerramento. Continua com a palavra, como líder, o vereador Wilson Tererê, do PRB. A parte. Pois não, vereador? É só para complementar a fala do Everton, a questão do aumento de passagem. Em Belo Horizonte, a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública e sobrestou o aumento de passagem. E aqui em Barbacena também, o Ministério Público pode ser convocado, a Defensoria Pública, porque tem legitimidade para ingressar com a ação civil pública. E são órgãos de defesa do cidadão. E a súmula que Vossa Excelência leu, ela já está legislada hoje, na Lei 97/84, artigo 55. Então, voltando, senhor presidente, que bom que nós temos aqui nesse corpo legislativo deste ano, nós temos aqui, isso aqui é uma casa que, ó, cada um identifica, temos advogados, temos médico, temos o nosso professor Amarillo, temos o radialista, temos o professor de educação física, tem o Tanjão, que é da área eu e o Milton. Eu me identifico como um homem do campo, um homem rural, você entendeu? Um homem de luta, entendeu? A Vânia aqui, representando o nosso Senado aqui, como a Ana Amélia, muito inteligente, sempre debatendo aqui, sempre a favor do povo. Aqui é uma senadora de Barbacena, muito lutadora para o povo. Temos a nossa jovem ali. A nossa musa aqui da Câmara. A nossa simpática Joana Biasforte. Então, aqui é uma casa que está um poder assim, bom, entendeu? E o que importa, a gente briga as ideias, mas não brigamos as coisas. Mas todo mundo em luta do povo. Cada um tem um entendimento por um lado, um entendimento por outro. Mas, então, presidente, dizendo, eu acho que a passagem está cara. A passagem não está barata, não. Nós precisamos, o prefeito falou fazer um estúdio. Ainda bem, Amarillo, vamos dizer a verdade. Antigamente, era o prefeito decidia lá e mandava para lá e pronto. Hoje o prefeito está com um novo formato, como diz ele vai para as rádios, ele anda na rua, ele discute, ele aceita o debate, porque tem pessoas que não aceitam o diálogo. O prefeito é transparente, ele aceita o diálogo, ele tem nos ajudado, tem apoiado, tem dado apoio. Nós estamos ainda com 7 para 8 meses do governo, nós vamos entrar no mês de setembro, vamos para 9 meses de governo, então, está no início, então nós estamos em 8 meses, ainda estamos em agosto, né? Então, o que acontece? O prefeito já aí fazendo está cheio de planos para a cidade, de coisas boas, e mostrou, está mudando, cortou tudo quanto é gratificação, enxugou, tá, entendeu? Hoje o funcionário tem gente pedindo para vir para a prefeitura. Olha como é que mudou a situação da prefeitura, com pouco tempo. Se ele fizer um concurso aí, vai dar, se tiver 10 vagas, vai aparecer 500. Por quê? Porque a coisa mudou. Quando o rio está bom, todo mundo quer pescar. Agora, eu quero falar o seguinte, os donos das empresas só querem pegar o dourado. Eles esquecem que tem um carazinho lá no rio, tem um outro mandi chorão, mas ele só quer o filé, entendeu? Eles querem que o anzol deles sai fora da canavieira, mas não tem jeito não. Tem que ajudar o povo, tem que, entendeu? Eles só querem o filé, né? Não pode. Então, minha gente, o negócio é sério. Entendeu? Então, Tanjão, nós temos que aqui ficar atento. Ainda bem que o prefeito dessa brecha, que não é matéria nossa, mas ele dá a oportunidade de nós discutir isso.
E o prefeito está inserido nessa briga aí, fazendo estudo, porque antes era só pedir que o aumento vinha, né? Entendeu? Então, nós estamos aí. E quero aqui pedir o apoio mais para o nosso posto de saúde Correia de Almeida. Nós estamos precisando lá aumentar uns horários lá para pediatra, porque as crianças estão adoecendo muito com esses tempos secos, com essas queimadas. Então, meu querido presidente, a nossa luta tem que ser diária e árdua a favor do povo. Enquanto, Milton Romão, algo que foi, não quero falar assim, ao pedágio, naquela coisa, a nossa briga em vem Deus do ano passado. Entendeu? E eu já tinha dito aqui também, a Galvão já perdeu a sua concessão por não cumprir o que foi dito, o que foi assinado nos termos, ela já perdeu, já saiu fora. Porque as empresas, por que eles querem devolver? Porque eles não estão conseguindo pegar o dinheirinho lá no BNDES para pagar em 30 anos. Eles têm 10 anos sem pagar, depois de 10 de carência, depois de 10 anos que começa a pagar. Entendeu, Milton Romar? Então, como eles não estão tendo acesso a esse 4%. E a 4%, cidadão tem que pagar 11, 12. Entendeu? Então, para os empresários é muito bom, mas se Deus quiser, tem que ser bom é para o povo, para a classe trabalhadora, tem que prestar dinheiro para o povão, para 10 anos de carência, e isso é que tem que ser emprestado é para nós aqui de baixo, para essa culpa aqui, aquela culpa lá de empresários, pessoas têm muito dinheiro, eles mandam dinheiro do Brasil lá para fora. Então, minha gente, nós precisamos ajudar o nosso povo e trabalhar com o povo. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado ao pessoal pela atenção, o pessoal de casa, nosso abraço, e lembre-se que o vereador Tererê, nós estamos aí ao lado da população, a nossa briga é para melhores dias para os senhores. Muito obrigado, fiquem com Deus. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Newton César de Almeida. Posso fazê-lo daqui, senhor presidente? Pode sim. Só para complementar, né, e esclarecer, e porque muitos, principalmente dos espectadores, né, que estão em casa nos assistindo pela TV BQ, através do Facebook, não tiveram a oportunidade de acompanhar a fala do senhor prefeito, né, na rádio. E o prefeito, quanto a essa questão do transporte público, quanto a questão da mobilidade, ele está muito atento. E ele deixou bem claro que ele não vai fazer nada sem planejamento, sem um estudo minucioso, para que ele possa, né, fazer o que é justo. Né? O senhor prefeito deixou bem claro que ele não vai fazer nada que é injusto com a população, porque ele mora em Barbacena, ele anda pela nossa cidade, ele está presente em nossa cidade, e eu tenho certeza absoluta que na audiência pública do transporte coletivo ele vai participar, tenho certeza que na audiência pública do pedágio ele vai estar conosco aqui, e ele deixou bem claro, e ele foi até mais, até aprofundou mais na questão do transporte coletivo. Ele citou a questão, o vereador Milton Romão, do clandestino, do transporte clandestino, que ele está atento, né, está avaliando. Se for o caso, ele vai enviar um transporte, vai enviar um projeto para a Câmara Municipal, para os vereadores discutir. Né? Então, senhor presidente, o prefeito, a Barbacena pode ficar tranquilo, que o prefeito é um barbacenense, é um homem do bem, é um homem justo, ele não vai fazer nada de errado, não. Nós temos que confiar no nosso prefeito e dar esse voto de credibilidade para ele aí. Verificação de quórum, por gentileza. Ok. Senhor secretário, oradores inscritos. Não há oradores inscritos, senhor presidente. Comunicações, queria lembrar que na próxima quinta-feira, viu, vereador Zé Nilton, vereador Tanjão, vereadora Vânia, Carlos Du, vereador Tererê, vereador Everton Horta, vereador Flávio Maluf. Quinta-feira, dia 31 de agosto, vereador Tiago Martins, às 9 da manhã, a empresa Rivelli vai estar recebendo o Parlamento Barbacenense, Poder Legislativo. Eles vão estar lá, os empresários, servidores, vão estar lá para receber a Câmara Municipal de Barbacena na manhã de quinta-feira, dia 31 de agosto, às 9 da manhã. Então, eu queria pedir aqui a todos os vereadores, por intermédio de seus assessores, para confirmarem a presença aqui no gabinete da presidência, para que nós possamos passar para os profissionais lá
da Rivelli Alimentos. O nosso amigo Carlos, o Márcio e todos os profissionais da Rivelli Alimentos. Senhor secretário, chamada final. Chamada final, senhor presidente. Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Vereador Amarílio teve que sair, já justificou sua ausência. Justificado, senhor presidente. Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Presente. Vereador Edson Rezende Moraes. Presente. Vereador Everton José Duarte Horta Júnior. Presente. Vereador Flávio Maluf Caldas. Presente. Vereador Wilson Guilherme de Sá. Presente, secretário. Vereadora Joana Bias Fortes Carneiro. Presente. Vereador José Antônio Nunes Magre. Presente. Vereador José Jorge Emílio. Vereador justificou a sua ausência. Vereador José Nilton de Faria. Presente. Vereador Milton Roman. Presente. Vereador Nilton César de Almeida. Presente. Vereador Rodair José Ferreira. Presente. Vereador Tiago Campos Martins. Presente. Vereadora Vânia Maria de Castro. Presente. Agradeço a presença de todos, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, a todos os presentes que estiveram conosco nesta noite aqui na Câmara Municipal e aos nossos internautas que acompanharam a sessão pela BQ-TV, TV Câmara Municipal de Barbacena. Declaro encerrada a sessão às 9h10. Tenham todos uma boa noite e até a próxima sessão, quinta-feira, às 7 da noite.